Gente, desculpa, eu não vim arrumada. O cara tá chiqueio, olha que filé. Filé. Você quer um café arrumado? Não, quero me recompor. Não gosto de você, eu tô te vendo assim, tô imaginando como eu poderia estar. 60 Não, não imprime muito, não. Sim. Peraí que eu quero. Pô, agora é isso, meu. Me transforma num... de Bad Trip para Brad Pitt. 85 anos na ponta dos pés, um paraíso tropical e 4 trabalhadores numa selva de pedra. A vontade de fazer esse filme surgiu de contar a aventura que foi construir essa cidade num sítio maravilhoso, mas muito inóspito. Como é um filme com uma narrativa totalmente peculiar e particular, você, para chegar a ele, você tem que fazer via ensaio e erro. Eu não uso entrevista, não tem depoimento, as pessoas não falam diretamente para a câmera. O longa transita entre o ficcional e o real. O texto tem uma coisa muito lúdica de metáforas. Ele nasceu como um conto, depois eu roteirizei. Eu me apaixonei pelo roteiro porque, para mim, eu encarei como uma grande oportunidade de quebrar paradigmas e fazer uma coisa que talvez as pessoas não esperassem de mim. Criança brinca, só que a brincadeira da criança é uma brincadeira levada muito a sério, que eu acho que faz uma relação direta com o trabalho de um cineasta. Inventar mundo. Não é um filme. Um olhar livre de preconceitos transforma a vida dos personagens no longa A Glória e a Graça. O filme é um drama familiar moderno que foge da representação caricata e cômica das travestis. A história busca um novo olhar sobre o tema e tem a atriz Carolina Ferraz como protagonista. Ação! Eu estava com esse projeto há uns 8 anos. Eu li o roteiro, me apaixonei e comprei o roteiro. De lá pra cá foi uma luta pra conseguir produzir. A história começa com a Graça, que é uma mulher de meia idade, que tem 2 filhos pequenos, né? Tem uma menina de 15 e um menino de 8. E ela descobre que tá com um aneurisma cerebral, tem pouco tempo de vida, é uma situação bem crítica. Ela não tem ninguém, marido, família, e resolve ir atrás do irmão, Luiz Carlos, que ela não vê há 15 anos. E pedir para ele tomar conta dos filhos depois que ela morrer. E descobre que o Luiz Carlos virou a Glória, que é uma travesti bem-sucedida, dona de um restaurante. E a história fala sobre o resgate da família. É um filme sobre a família moderna, não é um filme sobre travesti, não é um filme sobre esse universo. Engenheiro não tem nada. Na verdade, é uma pessoa que tem uma alma feminina e que, por acaso, nasceu homem. Eu quis respeitar isso bastante, quis fugir do estereótipo de qualquer coisa que pudesse cair numa caricatura. Me preocupei muito em tentar fazer uma coisa o mais humana possível. A gente está com esse roteiro há muitos anos, né? Eu e Carolina e Micael. A gente leu muitos tratamentos desse roteiro, a gente falou muito disso. E a Carolina foi super um motor, assim, pra gente conseguir levar esse projeto adiante. A gente tá muito feliz de estar fazendo esse filme, porque é um sonho que se realiza. Sim, meio, e vou dar uma bica. Aonde que era mesmo? No joelho? Quando o projeto veio, assim, a Carolina até... A empolgação dela com o projeto era justamente pelo desafio dela fazer um travesti. Eu me apaixonei pelo roteiro porque, pra mim, eu encarei como uma grande oportunidade de quebrar paradigmas e fazer uma coisa que talvez as pessoas não esperassem de mim. Muito bacana poder falar disso, contando uma história, sem ser, vamos levantar a... Não, é uma história de gente. Ele é ator, é um comediante de mão cheia, faz cinema, teatro, televisão e, se sobrar um tempinho, ainda taca de DJ. Como se não bastasse tudo isso, é um dos caras mais queridos que eu conheço por onde quer que passe, todo mundo adora ele e eu não poderia ficar de fora. Eu tenho muito prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista o talentoso, meu grande amigo que eu amo, adoro de paixão, Lúcio Mauro Filho. Lucinho, que bom! Oba! Fiquei feliz de você ter me recebido assim, bem simples. Bem simples, bem basiquinha. Bem basiquinha. Né? Pra te dar muito amor vermelho, ó. Todo esse amor que ela falou,
eu devolvo em dobro. TJ, meu parceiro. Vem cá, Lulu, eu queria que você começasse falando pra mim um pouco da sua relação com o cinema. O que você gosta de assistir no cinema? Se você tem um gênero que você se sinta mais confortável fazendo, se é a comédia ou não. Eu ainda experimentei pouco gêneros no cinema, né, como ator. Eu amo as comédias, mas talvez por ser um cara da comédia, então a comédia tem que ser boa pra me segurar enquanto espectador. E como ator, 90% dos meus filmes foram comédia, no cinema. Mas tem uns que misturam, por exemplo, o Entrando Numa Roubada, que é do André Moraes, ele é uma comédia, mas o personagem é tenso também, né? Ele não é escrachado, né? O meu personagem, ele acaba um pouco sendo um reflexo do filme Ele é um inteiro. diretor de cinema, né? Tem uma metalinguagem no filme também, que é um filme dentro de um filme. Um filme dentro de um filme, uma vingança, né? Que uma trupe de jovens cineastas querem realizar contra um empresário. O cara ficou cheio do dinheiro, às nossas custas. Eu já vinha conversando com o André, falando, André, vamos tirar as palhaçadas, vamos tirar as palhaçadas. Por quê? Porque se é filme de vingança, tem que ter tensão. E se a palhaçada vai muito... a galera vira uma só uma brincadeira. E não volta mais. Você não consegue manter o fio da tensão esticado. Então a gente tinha que descobrir se a gente queria fazer um filme pro ator que tá no projeto e que é comediante e tal. E às vezes essas coisas acontecem por causa de um ego. Não é nem do ego. Às vezes pelo amor que o André tem por mim enquanto amigo. Talvez ele chegasse e falasse, cara, eu vou fazer o filme pro... Entendeu? Então, você fala, eu quero ir num lugar que não é lugar do conforto, né? Não é lugar quando que eu falei pra ele, vamos sair um pouco dessa palhaçada, né? Bicho, o alívio que eu vi nele enquanto diretor, de tipo, ai, caraca, graças a Deus. Porque é isso mesmo. E quando o Julinho Andrade entrou também, que foi assim, aos 40 do segundo tempo, mas ele veio... Que ator maravilhoso também, né? É a vantagem de você chamar um ator maravilhoso. Um cara compromissado de verdade com o cinema. Então, tudo fez sentido. Tem uma bolada pra fazer um filme. E você vai ser o diretor. Esse método é um método que trabalha a realidade visceral. Quando é que a gente começa? Já começou. Pega o dinheiro no bolso dele. Isolados durante um mês numa ilha na Baía de Guanabara, um casal de cineastas compartilha pela primeira vez com o filho a experiência de fazer cinema. O roteiro foi escrito em conjunto pela família e reflete as angústias, os desejos e expectativas durante a realização de um filme. Os filmes ficam velhos. Tudo nasceu a partir dele, do nosso filho. Porque tanto eu como o Miguel trabalhamos com cinema, somos cinéfilos, passamos o dia inteiro em casa falando de cinema. E o nosso filho, quando tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, falou, ai, vocês só falam de cinema, eu também quero fazer um filme. Aí a gente pensou que seria uma boa incluí-lo nisso para ele entender um pouquinho quem são os pais dele, né? Então a gente resolveu se isolar numa ilha durante um mês. A gente queria passar para ele uma obsessão de um cineasta e de um cinéfilo. A partir dessa ideia, a gente foi construindo com ele, a partir também do que ele nos devolvia, de jeito dele, de demanda dele, essa construção de um cineasta. Filmei isto. A gente foi pensando assim, como é que seria a primeira abordagem de uma criança no fazer cinema brincando, porque a criança brinca. Só que a brincadeira da criança é uma brincadeira levada muito a sério, que eu acho que faz uma relação direta com o trabalho de um cineasta. Inventar mundos, né? Não é um filme. Não, é o Bruto. É o Bruto. A gente ia criando junto com ele, a gente sugeria uma cena e ele nos devolvia algo entre a nossa sugestão e a resposta dele. Depois que a gente fez o filme, eu sinto que quando a gente tem os papos sobre cinema em casa, e é muito constante, ele está totalmente inteirado. Eu acho que a gente está realmente formando um olhar. Se ele vai desenvolver isso na vida dele, eu não sei dizer. Até porque ele, depois que fez o filme, ele disse que não quer saber de cinema, ele quer ser baterista. Júlio Bressani é autor de clássicos do cinema marginal.
O controvertido diretor já narrou as experiências de um cineasta em sua trajetória de formação. O resultado é uma proposta anárquica que revela as nuances sentimentais e intelectuais de um jovem apaixonando-se pela sétima arte. Você queria fazer um filme comigo? Muitíssimo. E como seria esse filme? Teria um início, meio, fim, nessa ordem? Teria um roteiro? Miramar é o título do filme de Júlio Bressani e também o nome do protagonista, um adolescente criado pelos pais para ser um artista. O meu filme é vida e amor. O que move meu filme é o amor, o ritmo moderado. Nada moderado é bom. Uma das referências do personagem e do próprio Bressani é o irreverente escritor brasileiro Oswald de Andrade, autor da obra Memórias Sentimentais de João Miramar. Miramar, Miramar, Miramar. O filme foi rodado em 3 semanas nas ruas de Copacabana, do Leblon e na suíte de um hotel carioca. Comido por uma fera, Miramar. Miramar? Miramar? As longas sequências fragmentadas e sem diálogo afastaram parte do público das salas de cinema. Apesar disso, Miramar recebeu o Prêmio da Crítica e vários outros no Festival de Brasília, incluindo o melhor filme e diretor. A ficção em 3 atos une as 2 pontas da vida através de uma bailarina de 85 anos e uma jovem no auge da profissão. Os diálogos são inspirados nos escritos da intelectual francesa Simone de Beauvoir sobre a velhice e a morte. O filme fala do ciclo da vida e explora a diferença entre perder alguém para a morte e o medo de morrer. É um duro trabalho esse de morrer quando se ama tão fortemente a vida. O filme trata de 2 temas tabus, não só a morte, né? Quer dizer, a morte e a velhice. Ninguém quer falar sobre isso. E quando fala, escamoteia, né? Tenta fingir que é outra coisa. Foi interessante fazer esse filme, porque eu comecei a pensar nele exatamente porque eu começo a enfrentar essa questão de velhice. Você tem uma relação um pouco com raiva com isso. Eu comecei a pensar em fazer algum tipo de trabalho sobre isso. Mas no decorrer desse trabalho, que foi um trabalho muito lento, né? Meio de descoberta, né? Porque como é um filme, digamos, com uma narrativa totalmente peculiar e particular, você, para chegar a ele, você tem que fazer via ensaio e erro. Começa a rodar esse filme com o espetáculo, no espetáculo de dança contemporânea da Angel e da Maria Alice Pópica, ou qualquer coisa. A gente muda com a coreografia do João Saldanha. Eram 2 corpos que se opunham e, ao mesmo tempo, que se integravam, né? Uma bailarina de 85 anos, que era a Angel, e uma bailarina no auge do vigor, que é a Maria Alice. Desde o início, eu pensei em contrapor a questão do corpo, que seria a dança, né? E da palavra, que seriam textos que, desde o início, eu pensei em trabalhar com o texto da Simone de Beauvoir, que é uma das autoras que mais trabalhou sobre a questão da velhice. No decorrer da pesquisa, eu descobri esse livro, chamado Une Morte Douce, Uma Morte Muito Doce, que ela escreve quando a mãe dela morre. Eu falei, mãe, maravilha, eu posso, então, trabalhar mais ainda essa questão. O que ficou bonito, eu acho, na estrutura do filme, é que você tem a morte, a dor da perda do outro, né? E posteriormente, no 3º ato, digamos assim, você tem a Natália Timberg, que faz a intelectual aos 85 anos, pensando na morte dela, né? O que faz o meu equilíbrio atual é a presença de um certo número de pessoas em torno de mim. É um equilíbrio que pode ser ameaçado pela morte. A morte dos outros. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro encarna como poucas o sonho de ser uma metrópole tropical. Os encantos naturais, as transformações arquitetônicas e o espírito libertário do povo carioca estão em um documentário sobre a história da formação do município. O Rio de Janeiro começa antes mesmo da fundação da cidade, porque nós temos que pensar se uma cidade é feita de pedras ou se uma cidade é feita de ideias. A vontade de fazer esse filme surgiu daí, de contar a aventura que foi construir essa cidade num sítio maravilhoso, mas muito inóspito, porque a natureza do Rio, a geografia dessa região não é bem apropriada para você
construir uma cidade. O viés que eu escolhi para contar a história do Rio foi exatamente do seu crescimento urbano, de como essa cidade se desenvolveu sobre esse sítio. Não é um espaço de exclusão, é um espaço de potência. Potência econômica, potência cultural, criativa, etc. Eu não queria contar a história da praia, da Garota de Ipanema, do paraíso que é o Rio de Janeiro, né? Eu cito músicas, eu cito manifestações culturais, mas eu localizo elas o tempo todo nas áreas da cidade que aquilo surgiu e de como esse espaço urbano, de alguma forma, influiu na manifestação da arte. O subúrbio do Rio de Janeiro é o celeiro de tudo, da nossa cultura. Além dos livros, eu entrevistei quase 40 especialistas em Rio de Janeiro. E foram essas pessoas que nos deram um conteúdo, que nos contaram segredos dessa cidade, sempre percorrendo essa parte arquitetônica, urbanística, esse crescimento. Tom Jobim dizia que o Brasil não seria feliz enquanto todos não pudessem morar em Ipanema. A Baía de Sepetiba tem importância histórica e econômica para o Rio de Janeiro. No período colonial, ela era conhecida como Porto do Ouro. O longa, cada vez mais longe, acompanha o processo de destruição da baía pela perspectiva de seus pescadores. Engordei? Não muito. Tanto peixe. O longa, cada vez mais longe, transita entre o ficcional e o real. Bem fácil de pescar. Dentro de uma realidade absurdamente detonada da praia de Sepetiba e da Baía de Sepetiba, eu desenvolvi um roteiro em que um pescador tenta sobreviver nesse lugar. Assoreado, poluído, em que a sua mulher crocheteira, porque ouviu falar que fazendo e desfazendo seu crochê, ela consegue trazê-lo de volta. Não tem nada para fazer nesse lugar. Só crochetar e te esperar. Esperar e crochetar, e crochetar e te esperar. E desfazer e crochetar. O texto tem uma coisa muito lúdica de metáforas. Ele nasceu como um conto, depois eu roteirizei. O pescador, ele acredita mesmo que ele não pode abandonar porque ele ainda pode salvar esse lugar. Ela não, ela quer sair desse lugar. João, deixa de ser cabeça dura, homem. Não tem nem mais peixe nesse mar. Posso deixar esse lugar para trás, não? Vai melhorar. A restinga no texto é como um muro divisor, quase intransponível. Vai, pega seu barco e vai. Fica grudado lá nele, bem longe, solitário daqui. Me move muito a questão dessa água que é finita, da destruição da natureza. Eu tenho um trabalho que sempre tem um foco muito próximo disso, do fazer pensar sobre essas questões. Na verdade, a Baía de Sepetiba, ela é circundada em mais de 40 quilômetros pela Restinga de Marambaia. Então tem uma questão grave e crescente de um assoreamento, o que faz levar esse pescador cada vez mais longe. Pouco antes da Copa do Mundo de 2014, a cineasta Maria Augusta Ramos acompanhou a trajetória de 4 trabalhadores. Cada um deles expôs para a câmera as utopias e desilusões de quem enfrenta o dia a dia na maior metrópole do país. São diferentes histórias de vida que refletem as contradições econômicas da sociedade brasileira. A cidade de São Paulo tem um orçamento de 52 milhões. São receitas que vêm dos impostos. O Junho, ele certamente tem muito a ver com os meus filmes anteriores, a trilogia, o Justiça, o Juízo, o Morro dos Prazeres, onde abordo as relações humanas, as relações sociais e econômicas no Brasil contemporâneo. Eu acompanho 4 personagens na cidade de São Paulo e cada um deles representa um segmento da economia. Através do dia a dia desses personagens, o filme vai tecendo essas experiências urbanas e essas relações sociais e humanas na sociedade brasileira. A minha intenção é refletir sobre esse modelo econômico, sobre as contradições no Brasil contemporâneo, essa nova classe média, a importância do mercado na vida das pessoas e essa questão do que a gente quer como sociedade. O Banco Central teria que subir a taxa de juros a tal patamar, mas a tal patamar que essa nova classe C
virasse D&E de novo. O futuro ele é construído a partir de observações da realidade, observações do cotidiano desses 4 homens, esses 4 personagens. Isso quer dizer que eu não uso entrevista, não tem depoimento, as pessoas não falam diretamente para a câmera. Existe, sim, uma tentativa de fazer com que o público chegue às suas próprias conclusões. Você acabou de fazer agora o Miele no filme da Elis, que era amigo de seu pai, que você conhece desde criança e que também é uma metalinguagem, né? Uma brincadeira da vida com tudo, né? Porque aí você vem a interpretar alguém que faz parte da sua... E o cara ainda morre quando acaba o filme. É tipo uma coisa de maluco, né? Como é que foi o convite pro Elis? Como é que foi trabalhar com o Hugo Pratt? Você já tinha trabalhado com ele? Não tinha trabalhado. Foi um barato, cara. Foi essas coisas assim que a vida vai afunilando, tipo... Né? Vai. O personagem chama a pessoa, porque... Né? É isso que você falou, o Miele, ele tá na minha vida desde sempre. Mas como um amigo do meu pai. Sim. Aí a vida vai lá e reúne a gente no Mágico de Oz, né? Eu fui fazer o Leão Covarde e o Miele era o Mágico de Oz. E aí, na hora da divisão dos camarins, eu, Miele! Vou colar e aí ele fiquei aqui. 2 anos dividindo o camarim com o Miele, com o Luiz Carlos Miele. Que loucura, Eles né? contando todas aquelas histórias. E aí era essa coisa, né? Enquanto todo mundo tinha que pesquisar o personagem, eu tinha que fugir, porque o meu tava vivo e era meu amigo. Né? Difícil, o Miele né? ficava me ligando, Luz, porra, vamos tomar um uísque? Cara, por enquanto eu não posso chegar muito perto, né? Senão eu ia cair numa caricatura. Eu já comediante, né? Já com todos os meus vícios. E já é um cara que sabe, vamos fazer um parênteses aqui, um cara que sabe imitar os outros, Imitador. né? Imitador. Exatamente. Então, pra mim, era um complicador, tamanha intimidade que eu tinha Porque você com pode o cair Miele. na sua própria cilada, falar assim, esse lugar aqui eu domino, então vou dar o truque aqui, vou fazer o que eu sei fazer, né? E aí o set era realmente aquilo que eu previ ali no primeiro ensaio. Ele com o ia no Hugo. set, não? Não, ele não ia no set, mas aí foi chegando o final do filme, Pô, temos que fazer uma foto com o Miele. Miele tem que vir nos visitar. E aí Cíntia, né, minha esposa, minha agente, amiga do Miele também. Miele, vamos fazer umas fotos, você com o Lúcio? Ah, vamos, o que a gente faz? Aí ia ter o dia do Beco das Garrafas, a filmagem do Beco das Garrafas. E coincidiu que era o último dia de filmagem. Então, no último dia de filmagem, no Beco das Garrafas, naquele lugar idílico onde ele viveu tudo, chegou o Miele, sabe? gente, E aí eu que tava lindo. vestido de Miele, me beijou na boca, ele me patolou, ele chorou. Que lindo. E ele me olhava e falava... Eu tô ótimo. Que legal, cara. Que maravilha, Lucinho. Que lindo. E virou uma loucura. Foi uma experiência que eu nunca vi nada igual. Interpretar um amigo vivo e ele aparecer no set e falar contigo. Gente. E ainda calhou de ser a despedida. Morreu coroado, morreu amado. E ele viu que eu tava fazendo bem ele no filme, assim, razoável, porque ele falou... Quando eu falei, Miele, vou fazer você no filme da Elisa. Ele falou, pensei que iam chamar um galã. Aí você fala, chamaram. Não falei nada não. Vai lá no set ver, seu Miele. Ele foi e aprovou. Que massa. Foi muito especial, muito que tá doido. incrível. Eu tenho essas maluquices, né? E agora acabei de passar por outra, né? Que foi fazer o papai na escolinha do professor Raimundo. Pois com o Bruno Mazeu. Como é que foi essa experiência, né? Única, esse reencontro. Única. Sensacional. É uma coisa arrebatadora. Os atores foram totalmente... Você me falou que eu fiquei muito por esse impressionada. É que um ator não sabe do texto do outro, né? A gente só decora o nosso, você não sabe o que o colega vai falar, isso. quando que vão te chamar. Isso vira um negócio de compromisso. Sim. Né? Então, tem uma coisa maior, e isso é um barato. É né? lindo. É o mexer no sagrado, né? Mexer no sagrado é fogo, né? O filme da Elisa é totalmente isso. Cada cena que acontecia era uma comoção. Meu Deus. Eu acho que nesse sentido eu dei sorte de começar no cinema um pouco mais tarde. Porque, cara, eu peguei umas equipes muito amorosas, assim. Eu ainda não peguei um cinema pega pra capar. Sei. Mas eu já tô assim... Não é possível, essa cara. maravilha toda mesmo. Porque, caraca, bicho, esses últimos bom. filmes que eu fiz, Entrando numa Roubada, cheio de afeto. Claro,
Um parto pra sair. No caso do entrando numa roubada e do Vai Que Dá Certo, nossa, são road movies, né? Filmes de feitos guerrilha. na estrada, na guerrilha, no sol, cai no rio, filma dentro do rio, a lágrima. Ela vai chorar, ela vai chorar. O seu pai junto com a gente. E o velho lá de né? 89 anos no meio daquele canal. Assim, né? Pra você é sempre muito bom trabalhar com ele também, né, Lucinho? Eu imagino que ver ele também na ativa, né? Como ele tava feliz lá com a gente, né, Lucinho? Fiquei tão emocionada também. Ele gera vida, uma né? vitamina fenomenal. Meu Deus do céu. Ué, já voltaram, meu? Obrigada, meu amor. Muito, muito, muito feliz de você aqui. Eu também. Mais filmes pra gente. Oba, pra nós, pra nós. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, acompanhar nosso papo, que foi delicioso, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br e eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais.